Então, a gente sabe que tem falhas devido às solicitações mecânicas cuja intensidade excede a capacidade do material. Essa é uma falha por uma sobrecarga, que foi o que a gente viu que pode existir sobrecarga dútil e uma sobrecarga frágil também. Como que é o dútil e como é o frágil? Aqui eu estou mostrando aqui num ensaio de tração, ou seja, quando eu estou caracterizando, por exemplo, o material e eu faço um ensaio de tração, se eu tenho uma curva, isso aqui é uma curva de ensaio de tração, que é tensão, deformação. Se eu tenho uma curva que eu apresento uma parte elástica, depois uma deformação plástica grande e fratura final, eu tenho uma tendência de ter, se eu tenho essa parte aqui de deformação plástica grande, significa que eu estou tendo um aspecto dútil. Esse aspecto dútil eu tenho a tendência de ter uma redução de área, ou seja, eu tenho um empescoçamento e redução de seção. E a fratura tem um aspecto de microcavidades. Já se eu tenho uma fratura que eu tenho a parte elástica e rompo, ou seja, quase não tem parte plástica ou não tem parte plástica, significa que eu tenho um aspecto frágil, que seria a fratura por clivagem, por separação de planos. E aí o aspecto seria similar a esse aqui, ou seja, sem deformação plástica associada e sem redução de seção associada, ou seja, sem empescoçamento. E com essa fratura, observando por MEV, uma fratura por clivagem como essa daqui. A falha, então, pela falta de resistência mecânica, ela ocorre no momento em que a tensão atuante supera a tensão limite de escoamento e o material deforma, ou a tensão limite de resistência e o material rompe. A ruptura ela pode ser dútil ou frágil, dependendo da característica do material, do tipo de esforço, da pré-existência de defeitos e tensões residuais. Então, isso aí mostra que o comportamento durante a falha vai depender tanto do esforço quanto da propriedade do material. E esse tipo de falha, quando se excede a capacidade de resistência mecânica do material, é chamada de falha por sobrecarregamento, e ela pode ser causada ou por uma tensão excessiva, ou até um concentrador de tensões muito grande, né? Até às vezes a tensão nominal nem era tão grande, mas se eu tenho um concentrador de tensões grande, essa falha, localmente eu posso gerar uma tensão muito alta. Ou um material mal especificado, ou uma fabricação inadequada. São alguns dos possíveis causas para uma falha por sobrecarregamento. Então aqui mostrando, por exemplo, uma ruptura da rosca de na verdade isso aqui é um pop joint, como se fosse um equipamento pequenininho, onde de um lado é caixa e do outro lado pino, que fica na coluna de perfuração. Esse material ele foi especificado e através do API Spec 7, né? E ele deveria ter 758 MPa mínimo de escoamento, 965 MPa mínimo de resistência e 13% de alongamento. Ou seja, na verdade, esse material era para ser um material temperado e revenido, que deveria ter uma mixtura martensítica revenida. E essa mixtura martensítica revenida é uma mixtura de alta resistência. Já que quando o material, quando a gente fez a metalografia e vimos que o material estava ferrítico, perlítico, já é um sinal de que pode ter ocorrido algum problema durante a fabricação. E aí a gente fez um ensaio de tração e viu que o componente, na verdade, estava apresentando 383 MPa de escoamento e 737 MPa de resistência. Ou seja, o material não sofreu o tratamento térmico adequado durante o processo de fabricação, e aí ele apresentou um escoamento e resistência inferior ao especificado. E aí quando ele foi
rosqueado num outro equipamento, ele simplesmente não resistiu e aí sofreu o cisalhamento dos filetes de rosca, porque o material em si tinha uma propriedade inferior ao especificado. Então aqui a gente está vendo uma ruptura dútil dos filetes que ocorreu no momento do aperto, que foi justamente o momento em que foi imposta aquela solicitação no material e o material não resistiu. Já essa daqui seria a ruptura de uns tirantes, né? Esse tirante ele era um tirante que segurava uma gaveta de uma válvula e aí ele, no momento em que ele era fechado, ele empurrava e quando ele puxava pelo tirante para poder abrir. Essa válvula acabou sendo, essa gaveta aqui ficou presa e aí acabou tendo um esforço excessivo no tirante e aí na falha a gente já consegue ver que a falha, primeiro, ela tem uma grande deformação plástica associada, né? E aí quando a gente olha na metalografia, a gente consegue confirmar essa deformação plástica, né? Que seria essas linhas aqui estão mostrando a deformação plástica. E no MEV a gente consegue ver que tem dimples alongados, ou seja, é como se os dimples estivessem meio que indo para o lado, assim. Então, esses dimples alongados são característicos de uma fratura por cisalhamento. Então, isso significa, e está bem de acordo com o histórico, na verdade, desse, né? Como se você tivesse puxado o tirante aqui pelo meio e ele acabou cisalhando, rompendo por cisalhamento, ou seja, ele sofreu uma ruptura dútil por cisalhamento. Quando o material ele entra num estado triaxial, agora a gente vai falar de outro tipo de fratura, né? Seria quando ele entra num estado triaxial, mesmo que ele tenha uma fratura dútil no estado de tração, ou seja, quando eu tenho lá um esforço que é uniaxial e devagar, eu estou tracionando ele de forma lenta, ele tem um aspecto dútil. Mas quando esse material está num estado triaxial, ou seja, grandes espessuras, ou se ele tiver um carregamento muito rápido, ele pode se comportar de forma frágil. E aí, essa falha, por falta de tenacidade, ela é uma falha instantânea e catastrófica. E ela pode acontecer, acontecer com tensionamentos externos menor do que o esperado e sem evidência de que vai falhar. Ou seja, o material ele acaba rompendo de uma vez, não apresenta deformação plástica, ou seja, não mostra que vai romper, ele simplesmente rompe frágil e ela geralmente é uma falha bem catastrófica. Isso são as fraturas frágeis, né? Aqui, por exemplo, o caso de uma fratura frágil, e esse é uma ferramenta de Heiser, né, que durante o manuseio se usavam ferramentas para poder fazer o aperto e tudo mais. E aí uma dessas ferramentas gerou um entalhe. E aí aqui, esse material, ele até é um material, se eu fizer um estado de tração, ele é dútil. Mas, se você for reparar, a espessura desse material, que é uma espessura muito grande, e essa espessura muito grande gera um efeito de triaxialidade de tensões, ou seja, é como se o material, imagina que se eu tenho um esforço de tração, no momento em que eu puxo isso aqui, no sentido longitudinal, por exemplo, e aí eu acabo tendo um empescoçamento e nos outros dois sentidos, ou seja, eu tenho uma deformação nas três direções. Eu tenho uma deformação aqui, uma outra assim e outra assim. Agora, se eu tenho uma espessura muito grande, quando eu puxo numa direção, a espessura gera uma restrição à deformação nessa direção aqui. Nessa direção que seria como se fosse de redução de seção. Então, quando eu tenho uma restrição, acaba que isso me gera uma fratura sem deformação plástica, ou seja,
A espessura gera uma restrição, gerando uma deformação biaxial, ou seja, não é mais triaxial. Se a deformação é biaxial, o estado de tensões é triaxial. Isso aí é da parte lá dos mecânicos que explicam isso daí. Mas, como o material teve um comportamento que não conseguiu se deformar, ele acaba sofrendo uma fratura frágil. E, nesse caso aqui, o entalhe que a ferramenta lá de manuseio do Heiser gerou, causou uma concentração de tensão suficiente para poder, mesmo com a tensão nominal abaixo do que deveria, ou seja, abaixo do limite do material, a concentração de tensões superou a tensão limite de resistência e gerou a ruptura do material de forma frágil, ou seja, eu tenho aqui uma fratura plana, e a característica dessas fraturas frágeis é que ela me mostra da onde que ela está começando. Então eu consigo ver qual é o ponto de início. Você consegue aqui ver que ela está vindo dessa região e propagando para o resto, mas é uma propagação rápida, então isso acontece de uma vez, é um evento instantâneo e devido às solicitações mecânicas. Aqui a gente consegue ver na metalografia dessa região aqui do início que teve uma deformação plástica causada pela ferramenta, e aí essa deformação plástica ela gerou uma concentração de tensões, e essa concentração de tensões é que gerou a fratura frágil, da onde a gente consegue ver no MEV, a gente viu clivagem, na metalografia também, clivagem, essas trinquinhas assim, retas aqui assim, são características de trinca por clivagem. E aí aqui a gente consegue ver então que teve o dano, foi uma fratura, o mecanismo frágil por clivagem, e a propriedade requerida foi a tenacidade, porque você precisava acomodar os fósseis de dobramento intensificado pela presença desse entalhe que foi gerado. Então ele não teve tenacidade suficiente para acomodar esses esforços. E aí, falando de tenacidade, a gente vem aqui para os ensaios que medem a tenacidade. Primeira coisa quando a gente fala de tenacidade, é entender que a tenacidade é a resistência à propagação de trincas. E existem diferentes tipos de tenacidade, né? Existe a tenacidade que se mede num ensaio de impacto, Charpy-V, né, que seria uma tenacidade ao impacto. Existe também a tenacidade que se mede no ensaio de mecânica da fratura, onde você tem uma pré-trinca de fadiga, que se chama tenacidade à fratura. São características diferentes dos materiais, mas que são levantadas em ensaios diferentes, mas que ambos são chamados de tenacidade, e pode existir uma correlação entre elas, assim, dá até para fazer uma correlação um pouco básica, mas dá para fazer uma correlação entre elas, né? Então, a capacidade de um material de absorver energia antes de romper, mesmo estando em condições críticas de carregamento dinâmico, temperaturas baixas e com a presença de um concentrador de tensões, ou seja, um entalhe, isso seria a propriedade que é levantada num ensaio de Charpy, tá? Já num ensaio de mecânica da fratura, você faz um entalhe severo, que seria uma pré-trinca de fadiga, e você faz um carregamento, na verdade, não tão rápido assim, mas ao mesmo tempo você tem que garantir que a espessura do material ela é suficiente para gerar um estado crítico para o material, né? Na maioria das vezes um estado triaxial de tensões. Então você tenta garantir isso para poder para poder verificar qual seria a tenacidade, a fratura do material. Então, quando eu tenho um defeito, um concentrador de tensões no material, eu tenho duas possibilidades. E eu estou aplicando uma tensão. Se eu for aumentando a tensão, vai ter um momento que
uma das duas coisas vai acontecer. Ou, isso a gente falando de uma tensão estática, tá? O material ele é tenaz e ele consegue arredondar a ponta da trinca, ou seja, ele se deforma e abre, né? E isso aí, essa deformação plástica, ele vai abrir a ponta da trinca aqui, mas não vai propagar a trinca. Ou o material ele tem um comportamento frágil e aí ele não abre tanto a ponta da trinca, mas ele propaga a trinca na direção perpendicular à tensão aplicada. Isso se a gente estiver falando de tensões estáticas. Mas quando eu tenho tensões cíclicas, outras coisas podem acontecer que o material, mesmo tendo comportamento relativamente dútil, né, microscopicamente dútil, ele vai ter propagação da trinca. Então, aqui a gente está falando agora de um caso aqui que seria essas molas. Isso é uma mola de uma válvula, que ela é uma mola extremamente resistente, ela tem uma alta tensão limite de resistência e alta tensão limite de escoamento, né? E aí você teve pontos de corrosão que geraram pontos de concentração de tensão. E aí essa mola, conforme ela vai trabalhando, ela acaba tendo esforços cíclicos, e esses pontos aqui, que nem você pode ver aqui na metalografia, esses pontos de corrosão, eles vão gerar concentradores de tensão que acabam nucleando e propagando trincas de fadiga, e essa trinca de fadiga tem uma ruptura frágil, só que como a mola ela trabalha com uma alta tensão atuante, a propagação por fadiga é uma propagação muito pequenininha, então seria bem localizada aqui nessa regiãozinha de início, tá? Ou aqui esse outro caso, que eu tenho pitch, que são concentradores de tensão, num tirante, e aí a partir desses pitch, o tirante teve uma fratura frágil. Então aqui dá para ver que o local de iniciação dessa fratura aqui, ela vai toda coincidir nesses pontos aqui, né? Então desse ponto aqui eu tive a fratura frágil que se propagou por toda a superfície, a seção resistente do material. E olhando na seção transversal à fratura, ou seja, fazendo um corte aqui e olhando perpendicular à fratura, eu vejo que tenho aqui o tirante, ele tem pitches de corrosão, e aqui a superfície de fratura que até já está corroída, mas provavelmente aconteceu depois que rompeu, né? Porque primeiro ele tem uma fratura frágil sem deformação plástica. Então, esses aqui são exemplos de falhas que eu tive uma mistura de solicitações mecânicas mais meio para gerar a falha. Agora, falando de falhas progressivas. Então, segundo os mecanismos de corrosão, fadiga, fluência ou desgaste, esses mecanismos são falhas progressivas e que envolvem um acúmulo de danos e muitas vezes pode levar a uma falha final estática. O que seria isso? Ou seja, uma perda da seção resistente e no final tem um sobrecarregamento. Neste caso é importantíssimo caracterizar bem os danos para entender de que forma a falha se iniciou, porque a falha final ela vai ser sempre um sobrecarregamento. Se eu tenho uma trinca de fadiga, ela sempre vai ter uma iniciação, uma propagação e uma falha final. A falha final ela vai acontecer sempre por sobrecarga, porque você está tendo uma diminuição da seção resistente e aí a tensão atuante, tensão é força sobre área, a força é a mesma, a área está cada vez diminuindo mais, então a tensão está subindo cada vez mais, até o momento em que a tensão supera a minha tensão limite de resistência, e aí você acaba tendo uma fratura por sobrecarga. Mas isso é uma consequência, isso não é a causa da falha. A causa da falha foi outro mecanismo, e esses mecanismos progressivos são basicamente esses: corrosão, fadiga, fluência ou desgaste.
Então, associado às solicitações mecânicas, o principal deles é a falha por fadiga, onde você tem ciclos de tensão, não precisa ser ciclos bonitinhos, senoidais, lindos, são ciclos, podem ser, como nesse gráfico aqui, de tensão contra o tempo. Então, são meio que ciclos, desde que existam tensões trativas, a trinca vai se propagar, entendeu? Desde que existam ciclos de tensões trativas. Por quê? Porque a trinca ela não se propaga no momento em que eu estou tendo uma tensão compressiva. Tá? E a característica das trincas de fadiga, quando observado por MEV, é essa característica de estrias de fadiga. Há estudos que você poderia, por exemplo, medir qual é o tamanho de uma estria de fadiga e dizer quantos ciclos levou para poder gerar aquela trinca daquele determinado tamanho. Na teoria isso é verdade, mas na prática não é tão simples por alguns motivos, assim, porque a tensão ela vai mudando ao longo do tempo, então, teoricamente, no início a estria seria um pouco mais estreita, depois ela poderia ir iria se alargando, né, porque a tensão iria aumentando, e mas também muda o concentrador de tensões, o ciclo nem sempre é uma coisa constante, às vezes, em muitos dos casos, eu tenho corrosão da superfície de fratura, porque eu acabo expondo a fratura a um meio oxidante, então acaba que na prática é muito, muito difícil de você conseguir fazer isso, tá? Mas a característica de fratura por fadiga são as estrias de fadiga, onde você, na verdade, você está tendo um comportamento relativamente dútil, porque microscopicamente o material precisa sofrer alguma deformação plástica para poder segurar a trinca, mas macroscopicamente você não vê deformação plástica. O material, se eu juntasse as duas pontas da fratura por fadiga, eles iriam se encaixar, ou seja, é uma fratura que macroscopicamente não tem deformação plástica, mas microscopicamente o material precisou ter uma certa capacidade de acomodar as tensões para poder não ter uma fratura frágil. Então, para ter a propagação estável de uma trinca, ou seja, eu tive o crescimento subcrítico de uma trinca até o momento em que ela atingiu um tamanho tal que teve a ruptura final, tá? E aí, essa ruptura final pode ser tanto dútil como frágil. Depende da característica do material. Então, olhando aqui esse desenho, a gente consegue ver que a superfície de fratura por fadiga ela vai ter sempre uma região de iniciação, propagação, com marcas de praia, que podem ser mais ou menos visíveis. As marcas de praia seriam o nome dessas marcas mais macroscópicas, e as estrias de fadiga são as marcas mais microscópicas, que você conseguiria observar por microscopia eletrônica de varredura. E vai ter uma fratura final. Essa fratura final vai ser tão grande quanto maior for a tensão aplicada. E quanto menor a tensão aplicada, menor vai ser essa fratura final. E aí existem diversos fatores que podem influenciar na fratura por fadiga. Dentre eles são fatores geométricos, né, como entalhes, mudança de seção, rasgo de chaveta, filete de rosca, juntas soldadas, fatores de acabamento, como a rugosidade, a presença de concentradores, variação de propriedades na superfície, tensão residual na superfície, e fatores metalúrgicos, que seriam a porosidade, inclusões, superaquecimentos, descarbonatação. Todos eles são fatores que podem facilitar a nucleação de trincas de fadiga, tá? Então, aqui mostrando uma curva SN, que seria a tensão versus o número de ciclos. Então, aqui a gente pode ver que essa aqui é uma curva característica de um material para fadiga, onde A seriam materiais ferrosos e B não ferrosos, né? Esse aqui seria não fratura, fratura, entendeu? Então, chegou na linha, ele fratura com aquele número de ciclos e aquela tensão, tá? E a literatura
para fraturas por fadiga, ela é bem vasta. Então, assim, por exemplo, no Metals Handbook, você consegue observar essa figura aqui, que é muito bem ilustrada, onde você tem high nominal stress ou low nominal stress, ou seja, se você tem uma tensão nominal alta ou uma tensão nominal baixa. Se você tem nenhum concentrador de tensão, um concentrador de tensão médio ou severo para esta tensão nominal alta, ou nenhum concentrador de tensão, concentrador de tensão nominal médio, ou concentrador de tensão nominal severo para essa baixa tensão. E aí você vai vendo aqui os diferentes tipos de esforços em diferentes geometrias. Então, assim, esse primeiro grupo aqui seria para um esforço de tração ou tração-compressão, para nenhum concentrador de tensão em tensão nominal alta. Se eu comparar, então, tração em alta tensão nominal sem concentrador, eu teria esse aspecto aqui. Então, eu teria este aspecto aqui. Agora, para o mesmo tipo de tensão cíclica, que seria tração ou tração-compressão, e o mesmo tipo de concentrador, que seria sem concentração, mas com uma tensão nominal baixa, eu teria esta característica, esta morfologia de superfície de fratura. Então, a gente vê que aqui eu tenho uma fratura final grande. Por quê? Porque eu tenho uma tensão nominal grande. E aqui eu tenho uma fratura final pequena. Por quê? Porque eu tenho uma tensão nominal pequena. Então, isso aqui, essa literatura ela é muito boa para esse tipo de coisa. Aqui embaixo se eu tenho dobramento unidirecional, ou seja, se eu estivesse dobrando para um lado só, né? E aí é interessante você ver que, dependendo do tipo de concentrador de tensão, a fratura por fadiga, as ondas, né, elas meio que mudam a sua direção. Porque, por exemplo, se você olhar aqui sem concentrador, você vai ver que as ondas estão sempre fazendo esse aspecto aqui. As marcas de praia, né, estão fazendo esse aspecto. Com um concentrador de tensão alto, você vê que elas até começam assim, mas elas mudam, invertem o seu sentido. Isso aí, às vezes, pode até enganar uma pessoa, um leigo, quando está olhando uma superfície de fratura por fadiga e acha que a região de início, a onda está sempre virada para a região de início, a marca de praia. Não necessariamente. Vai depender muito do concentrador de tensão que ao qual essa fratura está imposta, né? Já se eu tiver um dobramento reverso, eu vou ter a fratura com esse outro aspecto aqui, que seriam trincas nucleadas em ambos os lados e propagando no meio tendo uma fratura final. Então aqui, por exemplo, eu tenho um aspecto de uma fratura por fadiga da hélice de um eixo propulsor. Só que, sempre que a gente está falando de fadiga, é importante a gente tentar entender qual é a causa real daquela fadiga. Porque todo material, todo componente que está submetido a esforços cíclicos vai estar submetido à fadiga. Mas aí, teoricamente, no projeto, as pessoas pensam nisso e aí acabam projetando de forma ou que a tensão atuante seja tão baixa que a vida em fadiga vai ser muito alta, ou você sabe que pode ter trinca de fadiga e você vai acabar monitorando isso ao longo da vida, né? Então, assim, a fadiga ela não é uma causa, mas um mecanismo característico de um material que sofreu carregamentos cíclicos e tem concentradores que elevam a tensão localizadamente. Então, é importante entender o porquê que existem esses concentradores. Beleza, tivemos uma fratura por fadiga, com uma fratura final frágil, mas por que teve essa fratura por fadiga? A gente precisa tentar entender isso. E aí, olhando a região de iniciação, a gente aqui nesse caso a gente fez uma limpeza e uma macrografia, a gente conseguiu observar
que essa região aqui, que foi a região de iniciação das trincas, ela teve alguns reparos por solda. Então, você acaba tendo possíveis defeitos, né, porque a soldagem pode ter defeitos, pequenos defeitos que vão atuar como concentradores de tensão, e também concentradores de tensão metalúrgicos que acabam concentrando a tensão e diminuindo a vida em fadiga do material. Nesse caso aqui, essas pás de hélice aqui, elas normativamente elas não poderiam ser reparadas nesta região aqui especificamente, porque elas são fundidas, né? E aí às vezes tem defeito de fundição, mas é comum ter reparos, mas não nesta posição especificamente, porque é uma posição crítica para fadiga. Então, assim, normativamente ela não deveria ter sido reparada, mas ela foi reparada, e aí acabou que, quando entrou em operação, teve a nucleação e crescimento de trinca por fadiga, e a fratura final gerando uma falha. Então aqui, na verdade, o problema mesmo, né, a causa, foi durante a fabricação, que teve um reparo inadequado, um reparo numa região inadequada, né? Outro aspecto de trinca por fadiga foi esse eixo propulsor, né? Então esse aqui era um eixo, é o eixo propulsor, ele aqui está aqui dentro do casco, né? E aqui do lado de fora seria onde você tem o hélice, né? E esse eixo é o que gira esses hélices, né? Então, quando esse eixo rompeu, o hélice que ficava aqui acabou indo para o fundo do mar. Só que esse eixo ele tinha sido posto em operação há cerca de 4 meses, mais ou menos, antes. Então, assim, ninguém vai esperar que um eixo que você acabou de botar em operação rompa tão rapidamente. Principalmente olhando a superfície de fratura e olhando que tem um aspecto de fratura por fadiga, ou seja, teve um dano progressivo, mas um dano progressivo em apenas 4 meses, aí você fala, não faz muito sentido, entendeu? Então, aí você começa a buscar por que essa trinca de fadiga aconteceu. Nesse caso, a gente fez um LP na superfície lateral, e aí vimos algumas pequenas indicações no LP, né, no líquido penetrante, e aí depois a gente resolveu fazer uma macrografia, e vimos que o fabricante fez um reparo dimensional do eixo inteiro. Na verdade, ele soldou a superfície inteira do eixo para recompor um dimensional. Mas, além de fazer um reparo dimensional, como se fosse um build-up, ele teve uns probleminhas durante essa soldagem e acabou tendo que fazer reparos dessa soldagem. Né? Então, ele fez um reparo do reparo dimensional que ele teve. E aí acabou tendo, mesmo assim, acabou tendo microtrincas, que nem a gente consegue ver aqui, e através dessas microtrincas tiveram a nucleação e propagação das trincas de fadiga em um curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Porque, na verdade, a nucleação da trinca de fadiga ela está correlacionada a cerca de 90% da vida útil do material ou do componente em fadiga. Mais ou menos 90%. Mas, se você já tem microtrincas, você pula essa etapa de nucleação. Então, você acaba tendo somente a propagação. Então, você reduziu muito a sua vida em fadiga. Nesse caso, além das microtrincas, ainda tinha um fator de concentração de tensões e metalúrgico, que era o fato de que ele usou um consumível aqui que gerou uma dureza de aproximadamente 200 brínio na superfície, mas no reparo tinha uma dureza de 400 brínio, ou seja, eu tinha como se eu tivesse um material com uma tensão limite de resistência baixa aqui
e um material com uma tensão limite de resistência alta ali, então alta logo do lado. Então isso acaba gerando um fator de concentração de tensões metalúrgico além do geométrico, que seriam as trincas, né? As microtrincas. E a partir disso propagou só a trinca de fadiga, porque ela nem precisou se nuclear, né? Porque já existia um defeito pré-existente, e essa trinca propagou em 4 meses e aí rompeu o eixo, mas tudo por causa de um problema de fabricação. Agora é uma trinca de fadiga num eixo pinhão, que é uma fadiga até mais bonita, né? Se a gente for olhar a cara da fratura. Esse eixo ele tinha aqui um rolamento, e aí esses tiveram alguns danos nos roletes. Esses danos aumentaram a vibração do eixo, e aí, como o eixo estava engastado no rolamento, é como se ele tivesse sendo meio que dobrado e girando. Então ele está tendo em inglês seria um rotational bending, né? Então um dobramento rotacional, como se ele tivesse dobrado e girando. Então a parte tensionada está a cada momento num ponto, ela vai girando, a parte de maior tensão aplicada vai girando conforme o eixo vai girando, né? E aí o que acontece nesse tipo de fratura? Você tem múltiplas iniciações a partir dessas regiões de concentração de tensão, que seria essa região aqui de engaste no próprio rolamento. Então você tem iniciação, aqui alguns pontos de iniciação, aqui, aqui e aqui, né? Então você tem ponto de iniciação, ponto de iniciação, ponto de iniciação. Tudo bem, meu desenho não é tão bonito, mas você tem múltiplos pontos de iniciação, e a fratura final, ela foi só essa regiãozinha aqui. Então você teve somente essa região aqui de fratura final, e o resto todo foi fratura por fadiga. Então e aqui também está me mostrando então que era uma tensão nominal baixa, e que o tipo de esforço era um esforço de dobramento rotacional. Então, que está bem condizente com o tipo de operação de um eixo, né? Então, isso que é interessante na fadiga. A gente consegue pegar outras características a partir da morfologia da superfície de fratura. Esse aqui é um outro caso, que é um caso de um reparo de uma carreta de alumínio, onde o cara, na verdade, ele tinha que abrir uma válvula aqui, descer da carreta, ir até a parte de trás, subir de novo e fechar uma outra válvula, fazer algum procedimento. Então, na verdade, só que aí o cara falou, mas por que eu preciso ficar descendo, vou até lá, subo, faço de outro procedimento? Por que eu não soldo aqui uma plataforma e ando por aqui por cima aqui pela essa plataforma até chegar lá? Aí o cara foi soldar uma plataforma, e ele precisou colocar aqui algumas, tipo uma mão francesa, para poder prender no casco e segurar essa plataforma. Mesmo ela não estando carregada, ela gera uma restrição de movimentação. E essa restrição da movimentação, ela acaba gerando uma tensão. Ou seja, quando eu tenho uma restrição de deformações, eu estou aumentando a tensão local. E aí essa tensão local vai gerar, quando ela for cíclica, ela vai gerar uma trinca de fadiga. Então, a partir das soldas que o camarada fez no costado, tiveram trincas de fadiga no costado, que foram trincas que propagaram pelo costado, ou seja, acabou que gerou, foi fazer uma adaptação do projeto, e não teve a análise crítica necessária para poder conseguir fazer uma adaptação adequada. Então ele acabou fazendo uma adaptação que gerou a falha, né?